Olá, essa é a apresentação do primeiro trabalho da disciplina de Aprendizado de Máquina Explicável, e o nosso grupo é formado por mim, Gabriele, pelo Jonatas e pelo Vitor, que somos da graduação, e pelo Lucas e pelo Lineu, que são da pós-graduação. A gente vai discutir a relação entre interpretabilidade e explicabilidade e vamos apresentar o projeto que desenvolveremos ao longo da disciplina. A gente estruturou a nossa apresentação em 4 partes. Em primeiro lugar, a introdução, segundo, o embasamento teórico, terceiro, exemplos práticos e, por fim, o nosso estudo de caso aplicado à gestão universitária. A nossa introdução parte da evolução tecnológica que levou a gente para modelos altamente complexos, como redes neurais profundas e ensembles. Hoje em dia, a gente tem diversas técnicas que, embora tenham alta acurácia, funcionam sem que saibamos o impacto real das variáveis ou o porquê de determinada decisão. Em áreas que são de alto impacto, como a saúde, crédito ou no setor público, essa opacidade torna-se problemática. A XAI surge justamente para prover transparência sem que a gente abra mão do desempenho preditivo. Agora vamos discutir a diferença entre os conceitos de interpretabilidade e explicabilidade. Basicamente, selecionamos alguns artigos e a metodologia de busca foi realizar uma busca sistemática na base Scopus por artigos em ciência da computação publicados a partir de 2020, contendo os termos centrais de XAI e modelos transparentes, selecionando os trabalhos de maior impacto para uma triagem inicial. Dessa curadoria, destacamos 3 referências fundamentais: a Rieta e colaboradores em 2020, do IVED e colaboradores em 2023 e a Li e colaboradores em 23 também. Basicamente, a visão geral dos autores consolidada é de que eles têm visões complementares, né? Então, basicamente, o Arrieta foca na taxonomia, definindo a interpretabilidade como propriedade passiva e inerente dos modelos e a explicabilidade como um esforço ativo post-hoc. Ali e colaboradores enfatizam a divisão por públicos e escopos de auditoria, já do IVED reforça a dicotomia operacional entre caixa branca e caixa preta, os black box, separando abordagens globais e locais. Trazendo uma visão consolidada desses 3 autores, basicamente o consenso entre eles está na necessidade de distinguir modelos transparentes por design daqueles que exigem explicadores externos para gerar segurança ética e jurídica. A divergência principal é essencialmente terminológica, né? Enquanto alguns tratam os termos como sinônimos, autores como Arrieta fazem uma separação conceitual rigorosa entre explicabilidade e interpretabilidade. É, e aí, trazendo um consolidado nosso das visões, o que a gente entendeu, é de que a interpretabilidade tem uma questão intrínseca com modelos caixa branca, então é uma propriedade intrínseca desses algoritmos, uma matemática direta, e a explicabilidade teria mais a ver com modelos black box, e é um processo de tradução e auditoria post-hoc. Basicamente, a interpretabilidade responde à pergunta como o modelo funciona, e a explicabilidade responderia à pergunta por que o modelo tomou essa decisão específica. Vamos para os exemplos práticos, onde no primeiro caso nós temos os modelos inerentemente interpretáveis, como é o caso das árvores de decisão curtas aplicadas a diagnósticos médicos, retenção de clientes e centenas de outras aplicações. A grande importância é a possibilidade de validação das regras de decisão, como nesse exemplo em que está sendo predito um alto risco de acidente vascular, onde é feita a verificação da idade, se maior que 55 a pressão arterial maior que 140, então alto risco, essa é uma parte dessa árvore. E a importância e o que isso facilita é justamente que pode ser auditado, verificado por especialistas. Mas a grande desvantagem é que em situações em que a gente tenha não linearidade nos dados, em situações que a gente tenha dados massivos, esse tipo de aplicação ele pode ter uma baixa capacidade preditiva e com isso não atingir ali o resultado esperado. Bom, no segundo cenário, ao utilizar redes neurais profundas para análise de imagens médicas ou concessão de crédito, por exemplo, o modelo em si ele é bem opaco. Por isso, a gente aplica técnicas explicadoras post-hoc, como o SHAP, o Lime, entre outras, onde essas técnicas elas podem ser usadas para atribuir pesos de importâncias às variáveis. E a importância disso é justamente fornecer justificativas auditáveis em decisões onde há risco à vida, ou exigências regulatórias, ou outros motivos que se façam necessários existir uma justificativa daquela predição.
Entretanto, a limitação ela fica muitas vezes por conta do alto custo computacional. Bom, então, falando agora sobre o nosso estudo de caso, sobre a temática que nós gostaríamos de abordar ao longo da disciplina, o nosso problema de interesse, o nosso contexto de interesse é a gestão universitária, fazendo aplicação de XAI a problemas reais de análise preditiva da Universidade Federal do Paraná. Então, nós estruturamos um portfólio de problemas que podem ser resolvidos com essas metodologias, e nós vamos apresentar 2 desses problemas nesse material. O primeiro deles é a questão da evasão precoce, então, focado ali na evasão do primeiro ao quarto semestre, é onde a maior parte da evasão se concentra nas universidades federais, e nós podemos definir essa variável alvo de forma binária, como evadiu ou permaneceu, e modelar essa resposta em função das características disponíveis para cada indivíduo. Nesse contexto, o papel da XAI seria decompor esse risco para guiar as intervenções pedagógicas sem deixar de lado a qualidade preditiva do nosso modelo. E o nosso segundo problema de interesse seria a estagnação acadêmica. Então, na mesma linha da evasão, mas pensando agora na retenção do aluno. Então, nós podemos pensar, por exemplo, no acúmulo de reprovações de um indivíduo que vai levar a um prolongamento do tempo do aluno no seu curso de graduação e modelar essa resposta como retido ou não retido em função das características desse aluno, novamente para mapear qual que é o perfil do indivíduo que tende a ficar retido, ao mesmo tempo que a gente não perca a qualidade preditiva do nosso modelo, né? Quanto à organização do trabalho, nós dividimos as tarefas entre o nosso grupo. Eu acabei assumindo a organização geral e o desenho dos estudos de caso. O Lucas, como mestrando, atuou na consolidação conceitual e na revisão. A Gabriele, o Jonatas e o Vitor realizaram a leitura dos artigos, a estruturação dos exemplos, e a produção multimídia contou com a colaboração de todos, com a edição do Vitor. Essas aqui foram as nossas referências usadas, os 3 autores que nós usamos para fazer a discussão dos conceitos, e agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e considerações.